Bom, meus irmãos, esse texto se chama Cântico de Romagem, Cântico dos Peregrinos. Era geralmente cantado pelo povo ao chegar em Jerusalém, com o propósito de realizar as festas determinadas por Deus para o povo todo. Então, esta poesia que está aqui, geralmente é atribuída a Davi. Geralmente, o seu autor é Davi. E alguns estudiosos apontam para a época em que Davi teve a visão, teve o acontecimento histórico da unificação das tribos em torno do seu reino. Se vocês olharem 2 Samuel capítulos 5 e 6, vão ver uma história maravilhosa lá. Davi tinha sido escolhido rei de Judá, enquanto que as tribos do norte, inclusive Benjamim, eram regidas de outra maneira. Davi ficou 7 anos e meio como rei de Judá. Enquanto isso, havia um esforço muito grande das outras tribos de manutenção, especialmente liderados por Abner, de manter a linhagem de Saul, o primeiro rei de Israel. A história bíblica nos conta, meus irmãos, que foi um tempo muito difícil, porque todas aquelas tribos que haviam sido tiradas do Egito estavam agora absolutamente desunidas, brigando entre si, inclusive com guerra civil, com traição, com morte dos principais líderes de cada parte. Há um episódio em que guerreiros daqui e guerreiros dali vão lutar. São 6 de cada lado, eles vão lutar exatamente para que os exércitos não tenham que lutar. Então, quem vencer a batalha ali daquele grupinho pequeno, mas diz a Bíblia que cada um agarrou nos cabelos e na cabeça do outro e enterrou a espada, de maneira que morreram todos. Essa era a forma como o povo de Deus estava vivendo naqueles anos em que Davi era rei em Hebrom. Mas a Bíblia nos mostra que Deus foi conduzindo a história de Israel de maneira que, finalmente, após a morte do sucessor de Saul, chamado Isbosete, após a morte dele, houve, então, uma conciliação. Os chefes dos exércitos destas 11 tribos procuraram Davi e encontraram em Davi o rei. Aceitaram aquela unção que Samuel tinha feito sobre ele. E desta maneira, então, concordaram em ser do mesmo reinado. 2 Samuel nos conta ainda, meus irmãos, que como um capítulo fundamental da história de Israel, é que depois dessa unificação, Davi comandou uma invasão à cidade dos jebuseus, que nada mais, nada menos era Jerusalém. E ao conquistar Jerusalém, fez de Jerusalém a capital do seu reinado. Mas mais importante do que capital do reino, Jerusalém se tornou o lugar onde ele transferiu o tabernáculo e para onde ele levou a arca do concerto. E ali, por orientação divina,
ele transformou aquela cidade, que era chamada comumente de cidade de Davi, ele transformou, pela orientação divina, na cidade onde todo o povo deveria ir 3 vezes ao ano, de todas as partes. E, novamente, o que aconteceu foi que o culto foi reestabelecido. A vida religiosa de Israel foi restabelecida. As pessoas voltaram a adorar a Deus da mesma forma, com o sacerdócio nomeado desde os tempos antigos da família de Arão. Os levitas voltaram a trabalhar e houve uma porção de empreendimentos realizados, tanto por Davi quanto por sua liderança, no sentido da restauração do culto. Eu fico imaginando, então, que essa poesia, que se é de fato de Davi, aconteceu das mãos dele. Eu fico imaginando como é que ela nasceu, qual foi a inspiração para ela nascer. Olhando gente de todas as tribos na cidade, olhando pessoas que anteriormente eram inimigas entre si, pessoas que eram antigamente, tinham uma dificuldade muito grande de relacionamento, estavam agora juntas, cantando as mesmas canções, caminhando lado a lado, e vivendo a alegria da Páscoa, a alegria da festa dos tabernáculos, dos pães asmos, etc. Esse ó significa, prestem atenção no que eu vou dizer. E ele diz, ele começa assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, nos versículos 22 a 24, está escrito assim: grandioso és, ó Senhor Deus, e foi Davi que se falou isso, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel? Prestem atenção no que ele está dizendo. O teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, segundo o que Davi mesmo explica, é gente única na terra. Os israelitas são gente única na terra, segundo a compreensão de Davi, a quem Deus foi resgatar para ser seu povo. Ou seja, quando Davi olha para aquele cenário e vê a multiplicidade de pessoas de diversas tribos, tradições e legados que cada tribo desenvolveu no decorrer da sua existência, ele está olhando para a gente que está debaixo da graça divina, gente que está debaixo da promessa divina, gente que pode ser considerada irmã, gente que recebeu o mesmo tratamento de Deus, gente que recebeu a mesma misericórdia de Deus. Então, queridos irmãos, um pouco mais adiante, nós podemos observar isto. Quando ele diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ele está dizendo
Como é bom e agradável ver que nós estamos pacificados politicamente. Não existem confusões no país. As cidades estão se dando bem. As pessoas estão regularmente se entendendo. As promessas de Deus estão se cumprindo aqui. Nós estamos percebendo que na união dos israelitas, o Senhor Deus vai abrir portas, o Senhor vai tornar este povo um povo vencedor, um povo abençoado. O salmista, na poesia, não está pensando em indivíduos, ele está pensando em grupo. E ele insiste no fato de que cada israelita, meus irmãos, cada israelita deve se considerar participante do povo de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vocês têm as mesmas promessas, vocês têm os mesmos compromissos, vocês têm os mesmos privilégios, vocês têm os mesmos deveres. E quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 96, abra lá a sua Bíblia no Salmo 96, você verifica uma coisa interessante. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos, é um cântico que está inserido exatamente neste momento em que o país é unificado. Está lá em 1 Crônicas 16 também, mas o Salmo 96 nos ajuda a entender aqui a situação. Então vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Até aqui só. Dá para vocês observarem para quem ele está falando isso? Ele está falando isso para os irmãos. Os irmãos devem proclamar as maravilhas de Deus para os outros países. Ora, como é que eles vão fazer isto? Porque eles estão agora vivendo em união. Quando a gente ouve, a união faz a força, não é? Isso tem um certo fundo de razão. Quando nós juntamos as nossas forças, aquilo que nós fazemos é abençoador. Eu fico pensando na nossa igreja nesses 68 anos de vida organizada e mais outros tantos para trás disso, em que os irmãos e as irmãs se reuniram aqui em Jundiaí desde 1898, como diz a história. Meus irmãos, a igreja não se manteve por causa das pessoas. Foram as pessoas que foram mantidas pela igreja. Porque a igreja é do Senhor. Tanta gente chegou aqui, passou aqui como chuva de verão. Ficou muito pouco tempo aqui, não conviveu. Tem outros que estão aqui desde 1898. O Cleiton não riu. É porque ele não está aqui desde 1898. Mas o ponto é, quem é que sustentou o crente? Quem é que cuidou da comunhão da igreja? Quem é que levantou os talentos? Quem é que levantou os dons? Quem é que promoveu a paz entre os irmãos? Quem é que, no meio de tantos incidentes da história, como eu contei, fez com que a igreja continuasse crendo no Evangelho e caminhasse na tradição reformada? Quem? Foi o Senhor. Então, ainda que a gente comemore
o aniversário de uma organização, nós temos que nos lembrar claramente que quem mantém esta igreja não é você e eu, não é o nosso dízimo. Nós não somos nada diante da grandeza do projeto de Deus, mas nós somos parte. E eu fico pensando que o Salmo nos recomenda a união. Como é que a nossa igreja vai resistir no tempo? A resposta é simples. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque na união é que Deus abençoa. Na união é que Deus prospera. Na união é que Deus faz o serviço de acrescentar aqueles que hão de ser salvos. É muito interessante a gente olhar o livro de Atos. Os crentes se viam como um corpo. Eles se amavam, eles estudavam a Bíblia juntos, eles repartiam o pão juntos, eles tinham tudo em comum. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentava no meio deles os que iam sendo salvos. Pois bem, o Salmo então nos ajuda com duas imagens muito interessantes e importantes aqui. Como é que é esta união dos irmãos? O salmista diz assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o óleo precioso. Que óleo que ele está falando? Que óleo que ele está falando? Em Êxodo, no capítulo 30, Deus dá uma instrução a respeito de como esse óleo deveria ser feito. E as instruções que ele dá são as seguintes: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 rim. Não é rim com R, é rim com H. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Presta atenção agora. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. Em outras palavras, é um óleo muito cheiroso, é um óleo que é usado exclusivamente para santificar as coisas de Deus, não é um óleo para ser usado ordinariamente pelas pessoas, e só um determinado grupo de pessoas é que pode ser ungido com esse óleo, que é Arão e os seus filhos. E está proibida qualquer pessoa de fazer esta receita que está na Bíblia e de
usar este óleo para qualquer outro fim. Então, o que é que o poeta diz? Gente, o povo está aí, unido agora. Aqui que eu vou comparar isso. Eu vou comparar isso àquele óleo sagrado que caiu sobre a cabeça de Arão. E o Salmo descreve como é que esse óleo atua, esse óleo precioso sobre a cabeça. Diz o texto que ele escorre, e ele desce pela barba, e ele atinge as partes do rosto de Arão, e ele desce sobre os ombros de Arão, e sobre os ombros de Arão estão 2 pedras, uma de cada lado, com 6 nomes das 12 tribos. O que o salmista está pensando? Está pensando que a união dos irmãos é semelhante àquela unção do sacerdote, que alcança não apenas a pessoa do sacerdote, mas alcança as 12 tribos de Israel. Alcança todos os indivíduos, homens, mulheres, crianças, moços e moças. Esta é a figura. Sobre as vestes de Arão, há uma instrução em Êxodo 24 que diz assim: falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. O que eu acho interessante nesse texto, meus irmãos, é que não é qualquer costureiro ou costureira que fez essa roupa. Foram pessoas que foram iluminadas pelo Senhor, especialmente para fazer essa roupa. Deus não queria que qualquer pessoa fizesse essa roupa. Ele queria que pessoas especialmente destinadas por Ele fizessem essa roupa. Então, quando a gente, certamente, o autor deste salmo tem isso na mente. Como era a veste do sacerdote, ele via a veste do sacerdote. E ao pensar, meus irmãos, que a união dos irmãos é como um óleo composto com uma receita que Deus deu, sobre roupas que Deus inspirou para fazer. Certamente ele não está pensando numa união que seja somente de amizade, somente de conhecimento, somente de relacionamento. Oi, como vai? Oi, a paz. Oi, bendito seja o Senhor por você. Não, é mais do que isso. Essa união tem algo mais. É uma união promovida de fora para dentro. Não é uma união do esforço dos crentes, é uma união gerada pela presença do Senhor nas vidas. Mas ele vai mais além, e ele diz assim, ele dá outro exemplo, ele diz assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, meus irmãos, não fica na Judéia, nem na Samaria, nem na Galiléia, fica para cima ainda. O Monte Hermon tem mais de 2.800 metros de altura, e ele fica com o pico constantemente gelado, com neve. Mas acontece um fenômeno com ele, é que esta neve produz orvalho. Produz orvalho. E os montes de Sião, que
está dito aí, sobre os montes de Sião, em linha reta fica mais ou menos 250 quilômetros de distância. Só que eu não preciso explicar nada. Alguém hoje passou pelo menos 5 minutos da sua vida com frio? E esse frio é feito em Jundiaí. De onde é que ele vem? Ele viajou quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros para chegar aqui. Ele veio da calota polar. Então não é difícil a gente entender que o orvalho migrava de acordo com o vento. Há mais uma informação que a gente tem. Na verdade, o Rio Jordão é abastecido pelo degelo do Monte Hermon como principal fonte do seu curso. Só que os montes de Sião não são tão altos. Eu diria que os montes de Sião estão mais ou menos como Jundiaí está em relação ao mar. Mais ou menos uns 700 metros de altura, talvez 1 quilômetro de altura. Só que o Monte Hermon é de 2.814 metros. Então, os montes de Sião, ainda que sejam mais altos até do que eu falei, eles são mais baixos do que o Monte Hermon. Então, o exemplo que Davi tira é de um monte que está acima, se olhar no horizonte e conseguir atravessar a atmosfera em 250 quilômetros, vai encontrar uma montanha muito mais alta do que os montes de Sião. E é de lá que vem o orvalho, que alimenta a terra, que abençoa a terra dos israelitas. Nem está na terra dos israelitas, mas abençoa os israelitas, vem de lá. Vem de fora do país. Eu acho interessante a gente pensar, então, no fato do que disse um certo comentarista. A neve, usualmente, nunca desaparece do cume do Monte Hermon durante o ano inteiro, causando orvalhos abundantes em tremendo contraste com a terra ressequida da região, enquanto que o degelo é uma das principais fontes alimentadoras do Rio Jordão, cerca de 250 quilômetros distante dos montes de Sião. Ainda assim, os efeitos são conhecidos pelo poeta. Então, dá para entender como é que a união para o poeta, para Davi, tem sentido. O que é união para mim? O que é união para mim? A união para mim é como aquela coisa sagrada que desce sobre Arão, o sacerdote, e abençoa as tribos de Israel. A união para mim é como aquela graça de Deus que enche abundantemente a minha vida e a terra com saúde e vem de tão longe para cuidar de mim. E o salmista termina dizendo assim: nos montes de Sião, ali, nos montes de Sião, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É aqui, é no tabernáculo, é na aliança de Deus, é na palavra do Senhor, é na união dos crentes em torno dos sacrifícios a Deus, dos louvores a Deus, que está a vida e a bênção para sempre. Eu queria fazer algumas aplicações e pensar no seguinte: essa é uma história deles, qual é a nossa? Bom, queria convidá-los para ler comigo 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Pedro está escrevendo
aos eleitos, que são forasteiros na dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vamos começar? Vós, tem alguma pessoa que se identifica com este versículo, com esses versículos aqui? Você era povo do Senhor? Você passou a ser. Qual é a fala do salmista para nós? Para pessoas que não eram povo, mas agora são. Que não tinham misericórdia do Senhor, mas agora têm. Que são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que ele está dizendo para nós? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque a união faz descer o sagrado sobre nós. Mas é a força humana? Não, não é a força humana. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, e o pastor Luiz pregou recentemente sobre isso, dizendo que nós temos é que manter a unidade do Espírito. Ao nos submetermos a Deus, ao experimentarmos que Deus trabalhe as nossas relações, nós vamos ver o poder de Deus descendo sobre nós como óleo precioso sobre a cabeça e o orvalho sobre o monte, os montes de Sião. Uma outra aplicação que eu gostaria de fazer é que nós devemos entender que é vontade soberana de Deus que a gente tenha essa união. Se agora nós somos o povo de Deus, vamos ver o que Jesus orou por seus discípulos em João 17, os versículos 20 e 21. Vamos começar? João 17, 20 e 21. 1, 2, 3. Não rogo. A pergunta que eu lhes faço é a seguinte: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Cristo? Ele está dizendo no texto: Senhor, eu estou orando por estes daqui que estão do meu lado agora, mas eu quero orar por aqueles que hão de vir depois deles. Tem alguém aqui que é depois dos discípulos? Tem alguém aqui que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador depois dos discípulos? Será que essa oração de Jesus te inclui? E o que é que Jesus pediu? Que eles sejam um, como eu e tu somos um. Eu neles, tu neles, vós nele, e assim, um. E tem uma finalidade isso. Vocês viram no final do texto? A finalidade é para que o mundo creia que tu me enviaste.
Sabe o que vai acontecer? Quando esta igreja entende que ela precisa fazer força na unidade. Ela não pode basear a unidade que ela tem nos trabalhos que ela faz. Ela precisa ter gente que se ama, gente que é apaixonada pelos outros, gente que é devotada aos outros no sentido da construção e não da destruição. Gente que está comprometida em abençoar. Sabe o que acontece quando as pessoas põem isso no coração? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor faz com que pessoas creiam no Evangelho por causa desta unidade, por causa desta paixão pelas coisas do Senhor, pelo vigor do Senhor. Mais uma. E eu estou terminando. Pastor Luiz fala tanto quanto eu. Não respondam. Vamos, ele vai ver o vídeo. E ele nunca mais vai me convidar para o aniversário da igreja. Vamos, meus irmãos, olhar agora para o conselho que Hebreus 10 nos dá. Como nós somos a família da fé agora, nós somos o povo de Deus agora, e é vontade de Cristo que nós sejamos um com Ele e haja unidade entre todos os irmãos de fé. Vejam agora Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o 25. Acharam? Vamos começar a ler. Tendo, pois, irmãos, o que a gente precisa aumentar de produtividade aqui? O encorajamento, as admoestações. Vamos aumentando as admoestações, tanto mais porque o dia de Cristo voltar se aproxima. Então, nada de abandonar a congregação, nada de deixar de estar no meio dos irmãos, nada de deixar de nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras, nada de nos deixarmos, ou de deixarmos de nos considerar mutuamente para nos estimularmos. O que a igreja precisa não é se fechar nela, é claro, mas o que a igreja precisa entender é que sem a cooperação, a contribuição de cada pessoa que a compõe, no sentido da promoção da unidade, não existirá, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, não haverá expansão da obra. Nós precisamos experimentar o óleo sagrado. Nós precisamos experimentar o orvalho.
nós precisamos experimentar a comunhão que vem do Espírito de Deus. E a última coisa que eu queria mencionar é o fato de que em todas as figuras que o salmista usou, ele usou o verbo desce. O óleo desce. O orvalho desce. Nada vem da gente. Ele desce. E eu queria convidar a igreja, como uma família da fé, a experimentar o poder de Deus na união, na unidade que desce do alto. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, e vai até a gola, até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bendito seja o Senhor.